Oi, oi, pessoal, aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Bom, hoje o papo, ele é puro glamour, mas também com um toque de crise. Porque 20 anos depois saiu a sequência de O Diabo Veste Prada nos cinemas. E é por isso que eu escolhi gravar agora, porque também eu demorei um pouco para assistir. Mas eu também queria poder falar um pouco mais, porque eu sabia que eu ia ter sentimentos diferentes nesse filme do primeiro. Eu gosto muito do primeiro filme, apesar ele ser bem cancelável hoje em dia. Mas eu gosto muito, ele é muito bom pra época. Mas eu queria esperar algumas semanas aí passarem pra eu poder falar com alguns spoilers, né? Então já passou 2 semanas da estreia do filme, ele já tá logo pra sair dos cinemas, eu acho, em algumas cidades mais de interior, né? Então eu queria comentar um pouco mais com mais detalhes, né? E a pergunta que não quer calar nesse filme, que eu acho que ficou pra todo mundo depois que assistiu esse filme, como que a Miranda Presley sobrevive ao mundo de 2026, gente? Se você for ver 2026 e 2006, quando saiu o outro filme, são épocas completamente diferentes, principalmente pra vilã do filme, que é o ponto principal que eu quero comentar com vocês, né? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do ponto central, não o principal, que é a Miranda ser meio cancelável. Mas o ponto central do novo filme é muito de cortar o coração. Principalmente, eu acho que quem é 30 a mais, sabe? Que ama banca de jornal. Eu não era muito de ler revistas e de comprar revistas, né? Mas eu cresci com a minha irmã sendo viciada na revista Capricho, na revista Atrevida, né? Pra quem lembra aí, foi uma grande revista dos anos 2000. E qualquer adolescente amava comprar. Eu gostava muito da revista Recreio, só que ela era uma revista um pouco mais cara. Então, meus pais, eles nunca compravam pra mim, porque a Capricha e a Atrevida, gente, elas eram um pouco mais baratas, assim, a Capricha até era um pouquinho mais cara, né, que a Atrevida. Mas a revista Recreio, ela era cara porque ela sempre vinha com um brinde, sabe? Então era uma revista pra nerds, então ela tinha uns assuntos sempre sobre filme, série, essas coisas assim, desenho animado, só que ela sempre vinha um brinde junto. Então ela era muito cara por causa disso. E a Capricho e a Atrevida sempre traziam as fofocas dos famosos, né? Então os adolescentes amavam comprar essa revista, minha irmã era muito viciada. Tinha vários posters, a minha irmã tinha um monte de pôster que vinha, principalmente da Avril Lavigne, que ela era viciada. Então você assistir o Diabo Veste Prada hoje em dia, em 2026, é muito de cortar o coração, porque a revista Runway, que é a revista famosa do filme, né? A gente vê a Andy Sachs, interpretada pela Anne Hathaway, ela agora é uma jornalista premiada, né? Ela trabalhou na revista Runway no primeiro filme, a gente lembra disso. E hoje em dia ela é uma jornalista premiada. Só que ela, no filme, é demitida, bem no comecinho do filme, ela é demitida, gente, por mensagem de texto, porque o jornal impresso onde ela trabalhava faliu. Então, tipo, são 2 pontos muito tristes, sabe? É o jornal onde você trabalha estar falindo e principalmente você ser mandado embora, você ser demitida, ficar sabendo que você foi demitida por mensagem de texto, gente, na hora que você está prestes a dar um dos discursos mais importantes, né, da sua carreira. Então, tipo, é muito frustrante tudo isso. Então, a gente já começa, assim, o filme com esse baque, sabe? Então, a moda agora, ela não está mais nas páginas brilhantes das revistas, e sim no TikTok, nos influenciadores, né, nos bilionários da tecnologia que compram as marcas de luxo apenas por status. Isso mostra muito no filme. Mostra um dos personagens que ele é, tipo, novão, e ele acaba comprando a revista Runway, só que ele não faz ideia, tipo, de como cuidar, sabe? De tipo, como administrar, do que a revista precisa. Ele quer modernizar, só que ele quer meio que acabar com muitas coisas que existem, né, na revista Runway. Então é muito triste ver isso, porque tem uma hora que existe um comentário, assim, com um cara que ele é um pouco mais velho, e elas falam, por exemplo, da Kendall Jenner. Pra quem conhece a Kendall Jenner, você não precisa nem acompanhar a vida da Kendall, mas você sabe que ela é uma influencer muito famosa nesse ramo da moda lá nos Estados Unidos, assim como as Kardashians, né? E o cara comenta que ele não faz ideia de quem é Kendall Jenner. E tem uma hora no filme que a Andy Sachs, que é a personagem da Anne Hathaway, ela publica vários artigos, né? Ela volta a trabalhar na revista Runway depois que ela é demitida, e ela escreve vários artigos muito bons, muito legais, que várias pessoas comentam, mas uma coisa que chega pra ela fala assim, bom, mas todo mundo que é dessa área do jornalismo ou que é da área da revista, né, da moda, clicou no seu artigo pra ler. Mas você viu se pessoas fora desse círculo, sabe, desse mundinho da moda aí, clicaram no seu artigo? Então ela começa a perceber que ninguém clicou no artigo dela pra ler, que tipo assim, só pessoas que realmente são desse mundinho da moda, sabe, que são jornalistas também, então olharam o artigo dela pra, tipo, meio que comparar, pra meio que dar uma crítica, né, positiva ou não, mas são pessoas que são da mesma área que a dela, são outros jornalistas também que estão envolvidos na moda, né, ou não, né, são pessoas mais
mais velhas. E daí eles falam um ponto que acho que muitas empresas passam por hoje em dia, né? Fala assim, mas você precisa dar um jeito de outras pessoas que não são do ramo da moda clicarem, lerem pelo menos o seu artigo. Então, é muito a nossa realidade, sabe? A gente tem críticas de filme sendo resumidas em, sei lá, 1 minuto no TikTok ou no Reels. A gente tem críticas gastronômicas sendo colocadas em poucos segundos ali só para atrair. Quando você coloca fotos em carrossel no Instagram, nem sempre as pessoas, né, vão ver até o final. Então isso tem que chamar muita atenção para, sei lá, essa geração mais nova, principalmente, ou a geração mais velha que tá cansada, que quer só uma coisa rápida ali na tela do seu celular. Tem que ser algo que vai chamar atenção. E daí a Anne Hathaway, ela fica muito chateada com isso. Ela se frustra muito e ela fica sem entender o que ela tem que fazer, né? Sendo que ela é uma jornalista premiada, que escreve vários artigos, que trabalhou numa das maiores revistas de Nova York. Então isso é um ponto muito triste pra gente, que é tentar mais, né? Que a gente cresceu com filmes mostrando isso, essa vida, esse sonho lá em Nova York. Como, por exemplo, De Repente 30, que ela também trabalha numa revista. É você, tipo, pensar num artigo, pensar em que foto que você vai colocar, né? E pensar nos looks que vão aparecer na revista. E tem também o primeiro filme, né? Do Diabo Veste Prada. Então, todo esse sonho de vida nova-iorquina, de você passar na Starbucks, pegar um café e ir pro seu trabalho e trabalhar com o que você gosta e sempre estar com vários looks muito bonitos pra ir trabalhar. Isso praticamente acabou, sabe? Ainda existe um pouco esse sonho nova-iorquino, mas ele é um sonho completamente diferente. Ele é um sonho mais, sei lá, enxugado, né? Que você tem que saber conversar com essa nova geração. Bom, e o segundo ponto que eu queria conversar com vocês é sobre a vilania, né, da Miranda Priestly no primeiro filme, que agora ela não consegue mais ser vilã, gente. Ela é vítima do cancelamento. É literalmente isso. Então a Miranda, ela não consegue mais ser aquela vilã raiz, né, do primeiro filme, porque no mundo de hoje, qualquer comentário ácido sobre, por exemplo, o peso de alguém, que rola isso, né, no filme, ou olhar de desprezo, vira um escândalo nas redes sociais e ela pode facilmente ser cancelada e acabar toda a carreira dela ou acabar toda a revista Runway, né? Tanto que ela fica com uma assistente do lado dela e a assistente dela não faz mais o papel, por exemplo, da Anne Hathaway no primeiro filme, que ajudava em todas as tarefas do dia e essas coisas assim, mas ela sim fica dando toque pra Miranda toda vez que a Miranda vai falar alguma coisa que pode ser cancelado. Então ela pega e tipo, dá uma olhada assim pra Miranda, ou faz assim um barulho com a garganta assim pra Miranda se tocar, né? E dá pra perceber que a Miranda perde a paciência com tudo, porque ela não consegue mais ser ela mesma, né? Então o filme mostra uma Miranda tentando se adaptar, mas visivelmente sendo podada toda hora. E se ela falar o que pensa, ela é cancelada em 5 minutos, até menos, né? Então é interessante ver como o poder dela, que antes era absoluto, agora é questionado por jovens que não aceitam mais chefes tóxicos. Então a vilã virou sobrevivente de um mundo que não existe mais. Bom, e eu trouxe algumas curiosidades do filme pra vocês. Assim, aparece muita gente famosa, aparecem marcas como a Dior, Louis Vuitton, né? Aparece o escritório, inclusive, da Dior. Aparecem também várias bolsas da Chanel, várias coisas, né, de marcas muito, muito famosas e muito caras. Então o filme tem mais de 70 trocas de roupa, gente. Só pra Anne Hathaway foram 45 looks e pra Meryl Streep quase 30 looks. Uma outra curiosidade também é que um dos acessórios mais icônicos da Miranda, né, da Meryl Streep no filme, foi comprado pela própria Meryl Streep em uma farmácia. Então a equipe tinha pavor de perder porque só existia aquela cópia, né, aquele par. E por último, uma última curiosidade é que o cenário da nova revista Runway foi inspirada no escritório real da Vogue em Nova York, mas foi construído 8 vezes maior para parecer ainda mais imponente nas telas. Mas e aí, agora eu quero saber de vocês que estão aí do outro lado me ouvindo, se vocês tinham a mania, né, o costume de ler revista quando vocês eram mais novos, se vocês assistiram esse filme, o que vocês acharam, se vocês acham que a Miranda ainda tem lugar no mundo de hoje ou ela deveria ter se aposentado com as revistas de papel, porque muita gente dá a entender isso no filme, né, as pessoas que trabalham com ela mais novas. Me contem aqui embaixo ou lá no nosso Instagram, @SalaPrecisa Podcast. Por hoje é só, um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.